Paz seja convosco, irmãos. Estivemos um tempinho aí sem gravar, né? Mas queremos retomar os nossos vídeos e termos uma assiduidade melhor ainda, tá? Quero compartilhar com vocês um texto que está em João, capítulo 3. João, capítulo 3, verso 17. Vamos ler primeiramente desde o 16, né? Que é o nosso versículo onde está carregado tanto amor, tanta graça de Deus, um versículo que todos nós conhecemos, que é João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu quero compartilhar esse texto porque algo vem tocado no meu coração profundamente de uns dias para cá, né? E eu creio que isso, na verdade, nós não somos ou não deveríamos, né, sermos levados pelos sentimentos. Tudo que fazemos ou falamos no calor do sentimento, nós acabamos por nos arrepender depois, não é verdade? Mas não é um sentimento apenas, né? É uma necessidade. É saber que a escritura toda ela deve ser pregada, né? E às vezes nós estamos como que adormecidos, nós estamos como que paralisados, estamos como que focados apenas na nossa vida, no nosso mundinho, né? Nos problemas que nos cercam, nas dores, nas aflições, no dia a dia, na rotina, e acabamos nos esquecendo de algo muito importante. Todos nós, todos nós que somos chamados pelo Senhor Jesus a termos um relacionamento com Ele, a termos uma nova vida com Ele, a andarmos no seu caminho, todos nós somos comissionados também para sermos portadores da sua voz, portadores da sua mensagem, portadores do arrependimento, da misericórdia, da obra redentora de Cristo. Então, todos nós estamos incumbidos dessa missão e às vezes nós nos esquecemos. Então, uma mensagem que ela está no meu coração, né? Até falamos sobre ela outro dia, é a mensagem acerca da salvação em Cristo Jesus e o destino daqueles que estão condenados, aqueles que não querem saber de Jesus. Aqui nós lemos a obra redentora, a maior obra de Deus sobre as nossas vidas, né? Aqui não é a obra de cura, não é a obra de nos dar milagres, não é a obra de nos dar aquilo que nós estamos pedindo a Deus, chegarmos e pedirmos: ah, Senhor, eu preciso de uma bênção financeira, eu preciso de uma bênção na área familiar, eu preciso de uma bênção que o Senhor abra uma porta para mim. Enfim, essa não é a maior bênção da parte de Deus. A maior bênção da cruz é a obra redentora de Cristo, que nos coloca em outra vez próximos a Deus, porque havia um abismo, havia uma separação. Havia um grande e gigantesco abismo nos separando de Deus, e Jesus é a porta, Jesus é a ponte, Jesus é aquele que faz a intermediação entre o homem e Deus. Então, nesse abismo que havia, Jesus ele é a ponte, ele está sobre esse abismo, né? Ele se colocou sobre esse abismo para que nós possamos passar. Fora isso, se não for através de Jesus,
o homem está condenado? Condenado ao quê? Aí a própria palavra ela vai explicar para nós, né? Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, os homens, eles amaram mais as trevas, eles não amaram a luz, eles não amaram Jesus Cristo que veio, que se entregou por nós, que se entregou pela humanidade decaída, uma humanidade que se separou de Deus lá no Éden. Então, lá no Éden começou toda o processo de ruptura de Deus com os homens, ou melhor, dos homens com Deus, na verdade, né? Porque partiu do homem. Então, lá no Éden, nós vamos olhar, nós vamos enxergar um Deus que cria um ambiente confortável, um ambiente agradável, e é todo um cenário lindo, é todo um cenário extraordinário da parte da natureza, daquilo que Deus criou. Diz a palavra que o Senhor cria um jardim, e ali no jardim ele cria, ele coloca o homem ali dentro, né? Logo ele faz uma adjuntora, logo ele cria a companheira do homem, a mulher, e ali ele faz aquele primeiro casal, e na viração do dia o Deus vinha conversar com o homem, Deus tinha dado governo e domínio para o homem, havia uma relação entre Deus e o homem, havia comunhão entre Deus e o homem, havia afinidade, havia diálogo, e esse diálogo, quando a serpente entra no meio da história e ela vem e ela traz aquela mentira, aquele engano para Eva, porque ela mente acerca de Deus, né? Quando Eva diz, não, Deus não disse que não era para nós, Deus disse que o dia que nós comêssemos da árvore do bem e do conhecimento do bem e do mal, nós morreríamos. E a serpente diz, não, não é assim. Vocês não morrerão, vocês serão iguais a Deus. Então houve um engano, houve uma mentira da parte da serpente, chamando o próprio Deus de mentiroso. E Eva, na sua tolice, né, no seu desejo pela coisa que parecia tão gostosa e proibida, né, na sua curiosidade, ela vai e ela lança a mão daquela fruta, né? E ela come, dá ao seu esposo, enfim. E todo o processo de decadência e de morte veio sobre a humanidade. Toda a morte entrou, todo o pecado, toda a dor, toda a doença é resultado disso. Não tem outra origem. A origem está no pecado. A origem está nessa atitude dos nossos ancestrais, dos nossos pais, né? E foi essa atitude deles que deu entrada à morte, à dor, ao sofrimento, às angústias que nós temos. Também diz que toda a criação geme e sofre, né? A criação também sofre, porque a palavra diz que Deus lá, ele diz assim, maldita é a terra por tua causa, né? Maldita é a terra. Então, houve várias maldições ali, consequência do pecado de Adão e Eva, consequência do pecado deles. E aí, o pecado entrou. E algo que chama a atenção no livro de Gênesis, quando nós olhamos, nós vamos ver quando Deus chega na viração do dia para falar com eles, a primeira coisa que aconteceu com eles foi quando eles comeram aquele fruto, né? Adão come aquele fruto, Eva comeu aquele fruto, e eles se dão conta que eles estão sem roupas, estão nus, e eles sentem vergonha. Eles tomam conhecimento, sim, do bem e do mal, mas para vergonha. A primeira reação é de vergonha. A primeira reação é de tentar se cobrir, tentar se proteger. E naquela tentativa de proteção, eles lançam mãos de folhas de figueiras, né? Eram aventais de folhas de figueiras. E diz a palavra que quando Deus chega, eles se escondem. E Adão dá a cartilha para Deus, diz assim, nós tememos, né? Tive medo, ouvi a tua voz, temi e me escondi, né? E porque estávamos nus. Quem te deu a conhecer que vocês estavam nus, né?
Quem fez vocês descobrirem, vocês se enxergarem que vocês estavam nus? E aí chega aquela parte, né? Lança a culpa sobre a mulher lança a culpa sobre a serpente, enfim, acontece todo esse processo. Mas o interessante é que Deus, né, sempre no cuidado e na proteção do ser humano, na sua misericórdia, ele vai lá. Como agora o homem está descoberto, aquelas folhas de figueiras não tinham muita função ali, né? Não tinham muita duração, né? Para cuidar da sua incapacidade. Ali na tentativa dos esforços humanos de se cobrirem, não era o ideal. E o ideal foi Deus cobri-los com túnicas de peles. E no momento que Deus cobre eles com túnicas de peles, nós entendemos, né, que para que aquelas túnicas fossem fabricadas, que eram de peles, houve a necessidade de algo, né, alguma coisa, alguém, um ser vivo morrer, né? E animais foram mortos, derramamento de sangue foi vertido para que aquelas túnicas elas pudessem cobrir Adão e Eva. E Deus cobre eles. E Deus só tira eles, expulsa eles do jardim, porque ali também estava a árvore da vida, né? Que quem comer dela, ela será saúde, ela é vida para sempre, né? E aí Deus tira para que o homem não viva eternamente em pecado. E ali o homem e a mulher é tirado. Há uma ruptura, há uma separação. Já o diálogo não era mais como antes. Já a forma de conversar com Deus não era mais da mesma maneira. O governo, o domínio, o trabalho que Deus tinha dado a Adão, né? Porque o trabalho não era algo penoso, não era algo ruim, não era algo desgastante, mas era uma função que o homem teria prazer e desfrutaria. Esse deveria ser o objetivo do trabalho. Tornou-se penoso, tornou-se desgastante, tornou-se cansativo, tornou-se muitas vezes doloroso. E então houve toda uma ruptura. E dentro dessa ruptura, Deus ele tentou inúmeras vezes trazer o coração do homem para si outra vez, através dos profetas, através dos homens de Deus, da reconciliação, através de formar um povo para si. Deus sempre tendo a iniciativa. E aqui Deus também tem a iniciativa, né, de trazer Jesus para que o homem possa ser redimido pelos seus pecados, para que o homem possa ter outra vez um relacionamento com Deus, porque o que Deus mais deseja, o que Deus mais quer pasmem, poderíamos dizer assim, o que Deus mais deseja é que a sua criatura, o ser formado por Ele, volte a ter relacionamento com Ele. Volte a se encontrar com Ele. Só que a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Os nossos pecados. Entre as nossas orações são as conversas com Deus. Só que nós entendemos errado muitas vezes oração achando que é só um ato de pedir. Não, oração é estar em comunhão com Deus, é conversar com Deus, é compartilhar com Deus as nossas aspirações, mesmo que Deus já saiba quais são as nossas aspirações. É compartilhar com Deus as nossas frustrações, é compartilhar com Deus os nossos desejos, é compartilhar com Deus as nossas iras até mesmo, quando estamos irados com alguém, quando estamos aborrecidos, quando estamos incomodados. Nós podemos chegar diante de Deus e retomarmos uma relação com o Senhor sendo sinceros com Ele. Mas essa ruptura, ela foi feita lá no Éden. E em Jesus ela está sendo restaurada. E os homens, ao invés de quererem Jesus,
eles têm constantemente rejeitado a cruz, rejeitado Jesus. Como se rejeita Jesus? Jesus é legal, Jesus é bom, mas não interfira na minha vida. Não interfira nos meus relacionamentos. Não interfira na minha criação com os meus filhos. Não interfira, Jesus, nas minhas decisões de negócios. Não interfira, Jesus. Estamos deixando Jesus de lado. As pessoas deixam Jesus de lado e pensam em Deus naquele momento como se Deus fosse só aquele que tem obrigação de entregar algo para o ser humano, senão ele não existe. Se Deus não der uma resposta favorável àquilo que eu estou pedindo, então, eu que já não creio muito em Deus, eu então não acredito em Deus, não acredito. Porque se ele não satisfaz a minha vontade ou a minha interpretação de quem ele deveria ser, ele não me serve. Porque os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Por quê? Porque eu quero me relacionar, né, com quem eu quiser, com quem eu desejar, e eu não sigo os padrões de Deus. Eu não sigo as normas de Deus. Eu não entendo que o que Deus criou foi o melhor e foi para nos proteger e para nos guardar. Eu não entendo isso, eu não tenho essa compreensão. Eu prefiro agir da minha forma. Eu prefiro agir da minha maneira. Eu prefiro arrecadar fundos para mim, ter e ter e ter. E não importa que os outros não tenham, o importante é que eu tenha. O importante é que eu esteja, né, com conforto, com alegria, com felicidade. Então, os homens constantemente têm rejeitado a Deus por causa das suas obras más. Mas ali no 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Tudo isso que nós estamos falando, que nós podemos imaginar de pecados, de homens criminosos, de homens maus, de homens que se aproveitam da ingenuidade, da necessidade do outro, né? Daqueles crimes hediondos, tudo que nós podemos imaginar de vil, de cruel, ou até mesmo a rejeição constante do ser humano em deixar Jesus cuidar da sua vida, em deixar que Jesus limpe a sua vida e purifique dos seus pecados. Deus ainda diz, né? Aqui na palavra do Senhor diz: mas Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo. Jesus não veio para nossa condenação. Jesus veio para nossa salvação. Então, enquanto eu estou com fôlego de vida, enquanto eu respiro, enquanto eu posso respirar, enquanto eu posso ter uma decisão, se eu escolher Jesus na minha vida, se eu escolher abandonar os meus pecados e mudar a direção, a rota da minha vida, se eu escolher andar segundo os estatutos, as ensinanças, os mandamentos de Jesus para que tudo vá bem na minha vida, então eu não serei condenada, então eu serei salvo. Se eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora, se isso não ocorre, nós só podemos fazer isso em vida. Se isso não acontecer, enquanto eu respiro, enquanto eu tenho capacidade de entendimento, lucidez, enquanto eu estou aqui e eu estou de forma consciente, o que vai acontecer? Se eu não faço isso agora, no porvir, depois de fechar os olhos nessa terra, não há poder de decisão. Existem dois caminhos, céu e inferno. Ou nós vamos para o Pai, ou nós vamos para uma eternidade na sua presença, ou nós vamos para uma eternidade longe dele. E Jesus muitas vezes fala sobre esse lugar como a choro e ranger de dente.
Ele fala que esse lugar, o inferno, é um lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. É um lugar de tormento eterno. Há algumas linhas teológicas que querem dizer, não é eterno, não é eterno. Mas a Bíblia diz, é eterno. Eterno. Ele é eterno. Não vai acabar. Diz que o Satanás e a besta, enfim, eles irão para o lago de fogo e serão atormentados dia e noite. Mas para lá também irá o inferno, onde estão as almas daqueles que não creram em Jesus, não quiseram dar um passo de fé em direção a Jesus, rejeitaram a obra da cruz. Esses estão no inferno. Esses que rejeitaram a obra da cruz, de redenção, de misericórdia de Deus na sua vida, esses estão no inferno e serão atirados, serão lançados também no lago de fogo. E eternamente sofrerão as consequências dos seus atos, das suas decisões. Eternamente sem alívio, sem nenhuma gota de alívio. Porque quando nós nos deparamos lá com Jesus explicando sobre Lázaro e o rico, ele está ali falando que o rico está dizendo ao pai Abraão, manda que Lázaro coloque uma gota de água para aliviar esse tormento. E ele diz, não pode, há um grande abismo entre vocês. Não há alívio, não há nenhuma forma de alívio, não há um momento na eternidade onde vai haver alívio. E o pior, a mente vai estar consciente. Não vai ser uma pessoa que não vai ter consciência das coisas. Corpo e mente estarão conscientes. Estarão conscientes. O corpo estará em constante degeneração, em constante degeneração, porque o bicho nunca morre. O bicho nunca morre. E continuará, e continuará, e continuará. E ali, naquele tormento, naquele sofrimento, não haverá alívio para ninguém. Não haverá alívio, não haverá alívio. Então, em nome de Jesus, então não haverá nenhuma forma de alívio, nenhuma maneira em que a pessoa ela possa sentir, ter esperança de que acabe. Haverá angústia, haverá dor, haverá lembrança de todas as vezes que a pessoa teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e não entregou. Então essa é uma realidade que as pessoas que hoje rejeitam a Cristo, e se elas fecharem os olhos na terra com essa posição e elas partirem daqui para uma nova vida, essa nova vida ela não será uma vida de alegria, ela será uma vida de tormento, de sofrimento eterno. É o que a palavra nos indica. Mas é em razão dos homens ter amado mais as suas obras más. E ali continua e diz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, uma das razões que faz com que o homem hoje não queira e continue, insista em negar a Deus, em negar a Cristo, é porque ele não quer, as suas obras são reprováveis, e ele não quer passar pelo crivo de Deus, ele não quer ninguém venha dizer que as obras deles estão erradas, ele não quer que ninguém venha dizer para ele que ele está agindo errado com a sua família, que ele está agindo errado no seu casamento, que ele está agindo errado no seu modo de viver, que ele precisa ter um conserto. Eles não querem isso. Mas enquanto insistem nessa negativa de não querer Deus e não querer alinhar a sua vida à forma como Deus determinou para nós, isso tem um resultado eterno, porque nós temos um espírito. Lá em Eclesiastes diz que Deus colocou dentro do ser humano a eternidade. Nós somos eternos, há um espírito em nós. A partir do instante que nós tivemos uma origem a partir de Deus, nós temos um espírito eterno. E onde passará
o nosso espírito? Para onde irá o nosso espírito? Para qual eternidade irá? Será que irá para uma eternidade com Deus? Ou será que irá para uma eternidade sem Deus? Enquanto rejeitamos Cristo, enquanto rejeitamos a obra redentora da cruz, enquanto não concordamos com o modo de vida que Deus estabeleceu para nós e insistimos em seguir as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, as nossas próprias decisões, sem incluir Deus, nós estamos perdidos. Se isso acontece com a sua vida hoje, se você continua rejeitando Jesus, se você continua rejeitando a Cristo e não querendo que ninguém diga nada de como a sua vida está sendo conduzida, que está errada, que precisa de aprimoramento, que precisa se deparar com Deus para ter uma direção diferente, enquanto isso acontecer, tenha certeza que a sua vida está em perigo. A sua eternidade está em perigo. A sua eternidade está em perigo. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia que a sua eternidade é muito tempo. Eternidade é muito tempo, não tem hora para terminar. Creia que a sua eternidade está em perigo. Aqui é um breve momento. Faça, em nome de Jesus, as escolhas certas. Em nome de Jesus, faça as escolhas certas. Escolha Cristo, entenda que Ele está hoje estendendo a mão para você, para que você seja salvo e livre do tormento eterno. Livre de uma agonia sem fim. Não haverá amigos, não haverá nenhuma alegria, não haverá nenhum momento em que a sua dor vai passar. Não haverá. Portanto, em nome de Jesus, hoje, no dia que se chama hoje, entregue a sua vida para Cristo. Se arrependa e seja salvo. Deixe Deus conduzir a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelas vidas que estão ouvindo esta palavra. Deus, como Tu tens tocado no meu coração acerca deste assunto, que é de vital importância, porque inúmeras pessoas estão indo, Senhor, desfiladeiro abaixo, despencando, mas que a Tua misericórdia as alcance hoje, que essa vida entregue a sua vida para Ti. E, ó Deus, mude a sua direção, mude a sua rota. Se arrependa dos seus pecados e se volte inteiramente para Ti enquanto há oportunidade. Porque não haverá uma segunda chance. Não haverá. Depois que fecharmos os nossos olhos na terra, nós entendemos, Senhor, que é definitivo. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, aqueles, Senhor, que ainda não tomaram a sua decisão por Ti, a tomarem a decisão correta e irem até o fim. E aqueles que entregamos nossas vidas a Ti, ajuda-nos a perseverarmos até o fim, para que todos sejamos salvos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que essa palavra ela possa, de alguma forma, te fazer tomar uma decisão e que seja a decisão mais importante da sua vida. Na verdade, ela será, se você tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo. Se você, alguma forma, essa palavra tocou no seu coração, você sente a necessidade de compartilhar com alguém que você sabe que necessita dessa palavra, compartilhe, por gentileza, né?
dá uma curtidinha aqui no nosso canal e também se inscreva, tá bem? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.